Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre essa novela, né, envolvendo o Emmanuel Martinez, com algumas outras informações a respeito do atleta que ainda não jogou, né, nessa atual temporada, e certamente o América quer vendê-lo, mas pode ser até que saia com um valor inferior às propostas que o Cruzeiro fez. Vou trazer aqui mais detalhes nesse vídeo. Quero falar também sobre o Matheus Pereira e esse início muito interessante do atleta no Campeonato Mineiro, né, até aqui, certamente pode fazer uma temporada muito boa com a camisa do Cruzeiro, e também o Rafael Bidu, com algumas informações do atleta. Será que ele vai voltar? Será que não? Inclusive o próprio Larcamon falando do jogador que ficou lesionado, né, nesse período aí de quase um ano, que é a tendência da expectativa da volta dele, quem sabe agora no mês de março. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para essa próxima meta de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante, e ainda ativa as notificações, né, que sempre quando sair um vídeo novo já aparece aí na tela do seu celular. Bom, então quero começar falando sobre o Rafael Bidu. Vou deixar essa informação aqui, ó, lá do Globo Esporte. Lesionado e em fim de contrato com o Cruzeiro, Rafael Bidu é elogiado pelo Larcamon, ó, opção distinta, né? Disse então o técnico argentino. Vale lembrar que ele tem contrato então com o Cruzeiro. A tendência é que seja até o final desse mês de abril, né? Que é quando ele se recupera e poderia voltar aos gramados entre março e abril. Enfim, um atleta que certamente, se voltasse, não ficaria surpreso se tivesse algumas chances. E o pior é que ele terminou bem, né, a temporada passada, antes daquela sua lesão, ainda naquele jogo contra o Santos, no Independência e tudo mais. Muito azar, ele joga muito bem em alguns primeiros jogos com o Pepa, aí vai para aquele duelo contra o Santos como titular e acaba se lesionando. Foram 11 jogos pelo Cruzeiro na temporada passada, nenhum gol e nenhuma assistência. As únicas assistências dele foi naquele duelo em relação ao aquele jogo amistoso contra o Bragantino e também contra o Juventude. Enfim, não acho, por exemplo, que é um atleta que eu ainda não sei dizer, né, se ele vai ter espaço ou não com o Cruzeiro nessa temporada. Obviamente o Cruzeiro busca mais um ponta, não temos tantas opções assim, mas eu acho que se for, por exemplo, para dar espaço para o Rafael Bidu, pode ser que o Cruzeiro opte por dar mais espaço para os atletas da base nessa função, né? O próprio João Pedro, que vem muito bem, tem ainda algumas opções como o Robert, tem, né, por exemplo, o Juan Índio, que surgiu muito bem nessa função. Enfim, acho que tem algumas opções. Não ficaria surpreso se acontecesse nenhum dos dois, tanto que se terminasse o seu contrato e ele deixasse o Cruzeiro, ou, por exemplo, se ele tivesse algumas poucas chances nesse campeonato estadual, assim como foi, né, no ano passado. Lembrando que antes de vir para o Cruzeiro, ele tinha jogado no Criciúma na reta final da Série B de 2022, 21 partidas, um gol e uma assistência. Atleta revelado pelo Corinthians, só tem 24 anos de idade. Deixa a sua opinião então aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também da DG Store, loja de camisas esportivas patrocinadora aqui do canal, que tem várias opções, né, de times internacionais, igual vou deixar aqui para vocês, ó, que eu tenho camisas de times na Inglaterra, do futebol alemão, do futebol italiano, que para você garantir a sua com opções a partir de R$90. O link vai estar aqui embaixo na descrição, lá do Instagram deles. Tem várias opções de camisas e o catálogo para você dar uma olhada. Lembrando que você falando aqui que veio pelo canal, pelo Cruzeiro News, você ainda ganha 10% de desconto, frete grátis para todo o Brasil a partir de 2 unidades, né? Seja de camisas, jaquetas ou, por exemplo, corta-vento, bermuda, várias opções para vocês. Link da DG Store está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então quero falar agora com vocês sobre o Emmanuel Martinez e essa novela envolvendo então o jogador. Vou deixar essa informação aqui, ó, de que o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta de 2 milhões e 300 mil dólares, né, para o atleta, para o América, melhor dizendo, que seria 11 milhões e meio de reais. Informação então do Samuel Venâncio. Inclusive tivemos a atualização de que o América ainda não recebeu uma oferta próxima dessa de um time aqui do futebol brasileiro. Vale lembrar então que o atleta, por exemplo, foi comprado por algo próximo de 5 milhões e 600, 6 milhões de reais em 2022 pelo América Mineiro, e teria um lucro bem interessante. Certamente esse valor seria para um percentual realmente bem próximo do que o Cruzeiro ganharia, né, se fosse realmente negociado com o Cruzeiro, quase o dobro do que o América teria investido inicialmente, com um percentual muito próximo daquele que tinha pago. Enfim, o Cruzeiro fez uma oferta boa, insistiu no Emmanuel Martinez desde o ano passado. Vocês vão lembrar que ele está sendo especulado no Cruzeiro desde dezembro, então tem muito tempo realmente que ele está sendo especulado na Raposa. No Cruzeiro, então, ele poderia, na minha opinião, jogar muito bem no meio de campo, um volante pelo lado esquerdo ali, junto com o Marlon. Acho que seria um meio de campo bem bacana. E
o Cruzeiro ainda não desistiu da sua contratação, de acordo com o Nicola lá na Rádio 98 FM. Então, o Cruzeiro não sei ainda como que ficaria esse meio de campo, se, por exemplo, tem em mente em deixar um trio, né, no meio de campo com Emmanuel Martinez, Cifuentes e Lucas Romero. Eu acho muito defensivo. Ou realmente tem interesse de deixar boas opções no banco, igual o Cifuentes e o Lucas Silva, o Luan Lucas, o Japa. Realmente tem várias opções, fora ainda o Fernando Henrique e o Felipe Machado, né? São várias opções para esse setor. Não sei ao certo qual que é o plano do Cruzeiro. Vale lembrar que o Emmanuel Martinez já jogou numa função mais avançada no Barcelona e tudo mais. Ele jogava como um meia de construção, né? Ele marcava 8 gols, 7 assistências por temporada, estava indo muito bem. E no América se encontrou como um segundo volante, um atleta ali pelo lado esquerdo. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação. Pode jogar em toda a função, né? Se destacou mais pelo lado esquerdo, mas caía também na direita. Nota média lá no SofaScore 6.87. Na Série A, 35 partidas, 29 como titular, 1 gol e 5 assistências. Nesse ano ainda não jogou, né, com a camisa do América, tanto para evitar, se ele fosse vendido para um clube, né, o Atlético ou o Cruzeiro, dele já ter disputado uma partida no Campeonato Estadual e aí não poderia defender outro clube, ou, por exemplo, realmente o atleta não tem interesse nenhum, né, de seguir no América para essa atual temporada, porque vai disputar a Série B e com certeza ele vive uma fase muito boa. Então não estou entendendo ainda o motivo do América, né? Que certamente, depois dessa boa proposta que o Cruzeiro fez, não deve estar querendo negociar o atleta com o Cruzeiro. Acho que deve esperar uma proposta nem que seja um pouco inferior a esses 2 milhões e 300 de alguma equipe da Arábia, da MLS ou até mesmo do futebol europeu, né? Por que não? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tô curioso para saber, você acha que compensa o Cruzeiro insistir na sua contratação, mesmo que seja um valor mais alto, igual 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais, ou você acha que esse setor de meio de campo já está muito servido? Eu aceitaria tranquilamente o Emmanuel Martinez, mas eu tô achando bem difícil de sair algum negócio, pelo menos as informações que temos, né, na manhã dessa segunda-feira. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o Matheus Pereira, né? Vou deixar essa informação aqui do Samuel Venâncio, que o Cruzeiro trabalha com a possibilidade de adquirir o Matheus Pereira. O que falta chegar, né, é um denominador comum. Existe a possibilidade de parcelamento e o clube não deve esperar até o fim do contrato para exercer a compra do meia, que eu concordo totalmente, tá? O empréstimo vai até o final do mês de junho, acho que o Cruzeiro até maio ele já tem que estar muito bem pronto para fazer essa oferta e comprar o atleta em definitivo. Que a grande questão do Matheus Pereira é a seguinte, né? Ele tem um salário gigante lá na Arábia Saudita, o Al Hilal paga mais de 50% e o Cruzeiro paga aí a outra parte, que equivale a 1 milhão de reais e não é nem metade do que ele ganha. Ele vai abrir mão de todo esse salário que ele poderia ter por mais 2 anos, né? Que é até quando encerra o seu contrato, para vir para o Cruzeiro ganhar o mesmo valor de hoje. Eu acho que pode ser que ele opte por um aumento, né? Por exemplo, ele ganha 1 milhão, vamos colocar. Vai ter um aumento para 1,5 milhão, 1,7 milhão. Não ficaria surpreso se acontecesse isso. O valor fixado é próximo dos 60 milhões e é um valor que pode ser parcelado. Então nem acho que esses 60 milhões vai pesar tanto para o Cruzeiro assim, né? Porque se for um parcelamento em 3 anos, por exemplo, o Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 20 milhões por temporada. Ou em 4 anos, por exemplo, os 15 milhões, seria próximo disso. Enfim, é informação aí bem interessante. Vou deixar também aqui a 10 post que eu fiz, ó, os números lá do SofaScore do Matheus Pereira nessa atual temporada. Nos últimos, melhor dizendo, nos últimos 8 jogos pelo Cruzeiro, 1 gol, 4 assistências, 25 passes decisivos, 6 grandes chances criadas, também, enfim, 23 bolas recuperadas, que é algo que é interessante porque o Larcamon deixa ele como meia, né? Porque é um atleta que volta muito bem também para fazer essa função. Nem acho que seja um problema ele ter que recompor no meio de campo, porque ele está muito bem acostumado com essa função. Quem sabe não poderia deixar ele livre lá no ataque, poderia render melhor, mas ainda assim tem rendido muito bem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vale a pena todo esse investimento no Matheus Pereira? Porque realmente eu acho que ele tem uma chance gigante de fazer uma ótima temporada vestindo a camisa do Cruzeiro. Tá certo também não esperar até a última hora para comprá-lo, porque depois aparecem outros times interessados e ficaria um leilão, né? Que é tudo que o Ronaldo, Pedro Martins não quer que aconteça. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!